O consumo nos lares brasileiros cresceu 3,5% em outubro, segundo um levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados. Vamos entender então um pouquinho sobre o que significa esse número na minha conversa de agora ao vivo com o vice-presidente da Abras, o Márcio Milan. O Márcio já está conectado aqui comigo. Seja primeiramente muito bem-vindo, um bom dia. Tudo bem por aí? Oi, Felipe, bom dia, tudo bem aí? Tudo certo Acompanhando por aqui aqui. também. Bom, Márcio, eu gosto sempre de traduzir um pouquinho os números para a nossa audiência, para o pessoal entender exatamente sobre o que a gente está falando. Então, vamos direto para esse dado específico, Márcio. Quais fatores são considerados quando a gente fala em consumo nos lares? E por que, na sua avaliação, outubro registrou essa alta aí de 3,5%? Olha, Felipe, a gente tem alguns aspectos extremamente relevantes e, ao mesmo tempo, importantes. Por quê? Um dos aspectos que levou esse crescimento de 3,5% em outubro está relacionado com o nível de empregabilidade. Quer dizer, o emprego, ao longo desse ano, principalmente, ele vem em queda. E atingiu, né, como o próprio número foi divulgado hoje aí, em 6,2. É o menor nível de desemprego no país nos últimos 13 anos. Então, isso é um ponto positivo. O outro ponto é a questão do aumento real dos trabalhadores que tem carteira assinada e que recebe os benefícios, né? Outro ponto relevante também é a previsibilidade que os beneficiários do Bolsa Família têm todos os meses, sabendo exatamente quando ele vai receber e quanto ele vai receber, né? Então, esses três pontos têm feito com que a entrada de recurso na economia tem feito aumentar o consumo. E um outro ponto que eu queria só reforçar é que a tendência desse consumo ele vai continuar em alta. Por quê? Porque o trabalhador que começou a trabalhar este ano, e ao chegar agora, né, no dia de hoje também, aí até o dia 20 de dezembro, é o 13º. Então, essas pessoas, o ano passado, não tinham trabalho, não tinha carteira assinada, não tinha benefício e não tinha 13º. E esse ano eles passaram a ter esses benefícios. Com certeza acaba refletindo, né, nos números ali, a gente vai conferir isso já na virada do ano. Agora, eu queria uma avaliação sua para ver se essa impressão minha está correta. Eu percebo que há um tempo há uma mudança no hábito de consumo dos brasileiros, de alguns alimentos principalmente, nesses últimos meses aí. Na sua avaliação, dá para perceber alguma mudança por conta de preços, por conta da inflação? Há uma mudança de hábitos de consumo de fato dos brasileiros? Olha, eu diria que está muito mais relacionado a uma troca de produto todas as vezes em que o consumidor ele passa por esses momentos de, que eu diria assim, de aumento de preço, ora em função climáticas, horas em função porque o mercado exportador está mais favorável para os produtores, então o consumidor ele acaba fazendo essa troca mais facilmente, né? E você colocou isso, isso a gente vem observando desde lá do período da Covid, onde houve a necessidade realmente de fazer essas substituições, né? Outro ponto que nós observamos agora mais recentemente também foi a escolha de produtos das marcas das empresas, porque esses produtos têm também uma alta qualidade e têm um preço em média aí de 20 a 25 menor do que o líder. E outra questão que a gente verificou também nesse período é que como o próprio consumidor ele procurou essas alternativas, as empresas aumentaram os números de produtos e quantidade de produtos de marca exclusiva e marcas próprias, exatamente para atender essa necessidade do consumidor. Bacana. Bom, você falou aí sobre essa tendência aí, né, para dezembro ser um mês positivo por conta da entrada do 13º e tal. O Natal, né, tá batendo a porta e eu queria falar um pouquinho sobre as expectativas em relação ao Natal, sexta de Natal, domingo já é dezembro. Qual a expectativa da Abras para o consumo em relação a essa cesta de Natal? Será que o pessoal vai de fato investir esse 13º no consumo, na cesta? Então, quando nós comparamos o preço da cesta, vamos dizer assim, a nível nacional,
ela teve um impacto em termos de aumento de preço aí na ordem aí de 7%. O total da cesta, que é composta por aves natalina, lombo, pernil, tender, azeite, cidra, espumante, panetone e bombons. E quando a gente olha essa previsão com relação ao aumento de consumo, a gente tem um aumento de consumo relacionado ao ano anterior, aí em torno aí de 12,1%. Então, aqui a gente tem o que se destaca aqui em termos de consumo é o bacalhau nessa época, é a questão aí do peru, também do chester, enfim. Então, há uma previsão de consumo desses produtos, um aumento de 12,1%. E quando a gente olha a variação de preço, que nesses produtos também tem uma projeção de aumento de preço em torno de 12,4%. Esses são os dados aí que nós estamos esperando aí para o final do ano. Muito bem, Márcio. Quero agradecer a gentileza de ter conversado um pouquinho com a gente sobre esses números, desejar aí um ótimo fim de semana e com certeza a gente vai voltar a conversar aí numa oportunidade em relação aos números aí do fechamento de 2024, as expectativas para 2025. Em breve voltaremos a conversar por aqui. Muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Felipe. Valeu.